Olá, Salve, Luiz. Tudo bem? beleza? Beleza? Tranquilo. Tá me ouvindo aí, não? Eu tô, você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Como é que tá? Tá, tamo indo, né? Tamo aqui na luta. A Deixa eu me luta. ajeitar Prazer aqui. estar com você nesse papo sibarita aqui. O prazer é meu. Sibaris e a Joana Monet, a Caterina acabaram agendando. Acho que é um momento bom para a gente conversar, né? Na verdade, acho que está todo mundo buscando alternativas e refletir e trocar ideias, muito mais do que propor saídas, porque a gente ainda está no meio do negócio, né? Ninguém está pensando muito. Eu confesso que tenho conversado com muita gente em restaurante, você inclusive, e está todo mundo, obviamente, tentando ficar em casa e apreensivo e pensando num caminho. E eu queria ouvir de você. Você tem negócios de estilos muito distintos, né? Você tem um restaurante de fine dining, você tem uma hamburgueria, você tem agora uma pizzaria. Como é que você está vendo? Você está trabalhando com delivery em todos? Qual que é o momento de vocês? Como é Assim, que vocês são estão? os três negócios são muito diferentes, né? Primeiro, eu acho que sim, saída não sei se tem. Principalmente agora, eu não consigo ver uma saída. Também tenho conversado bastante com os meus amigos assim, do mercado é bem, as opiniões são muito divergentes. Tem gente que é muito otimista, tem gente que é muito pessimista. Eu, particularmente, por um lado, sou otimista com a retomada, mas eu não vejo ela tá tão próxima e tão perto agora. Os três negócios, eles, assim, tem dois deles têm um perfil para delivery muito mais fácil, né? A hamburgueria e a pizzaria, elas são super adaptáveis e elas até evocam e pedem para ser entregue via delivery, que já era uma tendência que vinha pelo mercado. Acho até curioso isso, porque a gente está vivendo um momento que, por conta da correria, por conta das pessoas terem menos tempo de cozinhar em casa e etc., o delivery estava crescendo muito. E agora o delivery, por outro motivo, ele tem sido muito importante. Agora, o Evai já é um restaurante que é muito difícil se fazer delivery, porque, no fim das contas, a comida ele representa 30% do que é a experiência do Evai, porque a gente tem muito, baseia muito no atendimento, na experiência desde a hora que o cliente faz a reserva até o momento que ele vai embora, a experiência do menu degustação, enfim. Entregar esse tipo de hospitalidade numa caixa descartável é muito difícil. E as pessoas agora, nesse momento, é muito é de fácil leitura entender que elas estão procurando conforto. Não é uma comida técnica que eu estou acostumado a fazer no Evai. Então, a gente teve que fazer muita adaptação para conseguir entregar isso. E o fato da gente fazer o delivery não foi eu nunca pensei em fazer delivery com o Evai. Tá? É uma coisa inquestionável. Isso nunca, até por conta dessas razões que eu coloquei. Mas o fato da gente fazer delivery é uma questão de sobrevivência, principalmente por apreço e por querer manter os meus empregados. Porque se É, eu não tenho essa e, receita durante esse tempo, eu não consigo pagar o salário deles, mesmo com as medidas que a gente tem. E eu imagino que para o Fat Cow, por exemplo, o delivery tem uma importância, ele tem um peso que para o Evai você não consegue recuperar muito, né? Até porque o Não, Evai falou, você pode até imaginar que o seu malorejo, a sua massa, você consiga entregar, mas você não vai conseguir entregar um prato do meio degustação, que depende muito de uma montagem especial, de uma finalização especial, né? Você tem que são repensar o cardápio, né? Mas como são totalmente. o delivery no Evai, ele é uma porcentagem importante para você, tanto para o Fat Cow? Imagino que não, né? Que seja Não. diferente, né? Ó, só para você entender, o Fat Cow, ele, em termos de faturamento, tá? Ó, vamos aqui para colocar a conta da maneira certa. Então, o ticket do Fat Cow, o ticket médio, quanto uma pessoa gastava no Fat Cow quando ia lá e quanto uma pessoa gastava no Evai quando vinha aqui, era 4 vezes menor. Ou seja, uma pessoa gastava 4 vezes mais no Evai e 4 vezes menos no Fat Cow. O Fat Cow hoje fatura 1,2 vezes o que o Evai está faturando com delivery, pra você entender. Então, e está muito próximo do que faturava em loco, tá? O Caramba. Fat Cow.
Já o Evai não, a gente está com uma receita aí de 20, 25%. Tá? Então, é muito duro pro fine dining. O delivery é muito duro. Assim, realmente é agressivo e impactante. Para um negócio como uma hamburgueria, que é muito mais comfort, muito mais, enfim, vamos dizer, é muito mais simples num sentido casual. Mais natural, né? Que É, trabalha. as pessoas têm mais facilidade também de pedir, assim, são mais, estão acostumadas já a pedir. Essa operação já existia, né, assim, de delivery. As pessoas estão acostumadas a pedir hambúrguer e pizza dentro de casa há muito tempo. Já um restaurante, já aí vai, então, Esse é um dado novo do momento, né? Quer dizer, o hambúrguer e a pizza, que eram pedidas naturais do delivery, eles continuam tendo espaço, mas você conseguir pedir um prato de restaurante, e restaurantes inclusive aí de alta cozinha, é uma novidade total, né? Eu imagino até que seja um jeito de você manter uma conexão com a marca, né? A gente, bom, você está participando, vou até lembrar rapidamente, o Taste está fazendo um projeto que é o Taste of Solidariedade. Os restaurantes que participam do Taste, a gente colocou na Tudos a possibilidade de você comprar um voucher que você pode usar depois, futuramente, a partir de outubro, nos próprios restaurantes. A gente sabe que é um jeito de capitalizar muito humildemente o restaurante para pagar despesas imediatas, já que o dinheiro vai rapidamente. Mas acho que tem essa questão de manter a marca viva, né? Eu tenho muita sim, preocupação sim, de que as pessoas percam a memória do restaurante, como é bom ir ao restaurante. Isso é sim. uma coisa que a gente tem que manter aceso, seja com conteúdo, com delivery, com estratégias digitais, né? Manter essa Isso é conexão, muito, né? isso é realmente é muito importante. Isso foi uma discussão até, cara, assim, a primeira semana foi muito dura, tá? Do fechamento e tentar planejar o que poderia ser feito com o EVA e com tudo, Luiz, porque é, são várias questões para lidar, né? Você tem uma questão, imagina isso, a gente está falando aqui 37 dias lá atrás, né? No início dessa quarentena toda. Primeiro que você não sabia o tamanho, e a gente não sabe, que a gente não sabe até hoje, do impacto saúde, vamos dizer assim, né? Do Exatamente. negócio, que a gente não sabe até hoje. Segundo, a gente não sabe onde vai ser o fim disso, quando isso vai terminar. Terceiro, você não sabe o quanto isso vai, de fato, impactar no negócio, por conta dessas duas razões. E aí, como é que você faz com a tua equipe? Que é o principal, que é assim, onde é o principal capital do restaurante, é o capital humano hoje, né? Assim, como é que você faz primeiro, para encorajar eles? Alguma parte você tem que encorajar, né? E como é que você faz para resguardar os outros também? Então, Exatamente. a decisão de cruz e espada a todo momento, assim, é muito complicado. E aí, o pior de tudo é como é que você faz isso tudo sem cair num esquecimento na memória do cliente, que você tem total razão. E pior, assim, sem parecer também oportunista, que é muito ruim também, né, pro cliente. Sem parecer que você está se aproveitando de uma situação, assim, para forçar uma situação, forçar uma barra. Então, são situações muito delicadas num período onde de muita incerteza. Então, toda tomada de decisão ela tem que ser realmente muito cautelosa. Me diz uma coisa, o apoio governamental que a gente vê em outros países, como França, Espanha, alguma coisa chegou anunciado concretamente? O que está acontecendo? Existe um aceno em relação à ajuda de renegociação de dívidas, impostos, taxas? Cara, assim, essa parte foi muito tímida. Me arrisco até de tímida e me arrisco a dizer assim até assim Inexistente. inexistente, porque o que teve foi postergação de imposto, tá? Da parte pública, então
que a gente teve de março e abril, a princípio, que está divulgado março e abril, está postergado para os meses subsequentes. Só que, ora, se eu tenho já março e abril já dado, né, que eu vou ter receita muito baixa, e ainda vou ter que, entre aspas, porque lá atrás a gente provisionava que em maio talvez a gente tivesse já uma retomada de receita que eu acho que já não vai ter. Arcar com menos, já tenho menos receitas em 2 meses, e nos próximos meses arcar com mais despesa, ou seja, é inexistente. Da parte privada, assim, existe uma tentativa econômica, né, de dar liquidez para os bancos, para fazer esse dinheiro chegar principalmente para as pequenas e médias empresas. Isso não é setorizado, né, isso é para tipos de empresa, que aí encaixa a grande maioria dos restaurantes. Só que, como há uma incerteza muito grande dos bancos, principalmente aí com o mercado dos restaurantes, porque a gente é muito frágil como negócio. Por que a gente é muito frágil? Porque a gente não tem caixa. A gente trabalha com estoque, que é perecível. A gente tem um caixa muito pequeno, a grande maioria. E esse período fechado, é difícil realmente fazer essa receita. Então, é difícil também o banco querer emprestar o dinheiro, por mais que há um incentivo do banco, do Banco Central, do governo, de prover essa liquidez para os bancos privados. E a única coisa que veio dos bancos privados foi postergar parcelas de quem já tinha endividamento. Tá? O que veio que ajudou muito, principalmente para o lado, aí, graças a Deus, que foi uma briga muito grande. E foi uma coisa que a Brasel atuou fortemente, teve um grupo de chefes organizado pela Janaína Rueda, uma história que começou num grupo que foi até convidado por você lá atrás, a Janaína, a Dani, o Dudu Quintela, que a gente pediu um auxílio para o pessoal, assim, para evitar a demissão, porque se falou muito da suspensão de contrato de trabalho lá atrás, desde o começo, né? Então, o que acontece? Aos empresários, foi disponibilizado a possibilidade de suspender os contratos para você evitar a demissão. Só que se você suspende o contrato, o seu empregado fica sem renda. E existe, assim, a gente vive num negócio, como eu estava te falando, que o capital humano para a gente é muito importante. É diferente de um negócio como uma empresa grande, vamos dizer assim, que tem chão de fábrica, funcionário chão de fábrica, que é aquele que você não olha no olho, que é aquele que você tem 2.000, 3.000 funcionários. Quem trabalha com a gente, você sabe a vida inteira da pessoa. É muito impactante, né? Isso gera... acho que dá uma travadinha aí. Mas, assim, isso é muito impactante. Assim, a gente passa mais tempo com essas pessoas, às vezes, do que com a nossa própria família. Então, como é que você suspende o contrato dessa pessoa sem deixar ela sem renda? Então, o que veio de muito importante foi uma conquista aí, de novo, que foi a possibilidade de suspender o contrato e pelo acionamento do fundo, aí só para o setor pelo fundo do seguro-desemprego, um auxílio para completar essa renda do contrato suspenso. Tá? Isso é muito importante. Realmente, isso foi uma conquista muito grande, mas foi a única que a gente conseguiu. Veio também, aí isso foi para pequenas e médias empresas, uma outra medida que aí só que é diferente, que é um empréstimo, a linha de empréstimo do BNDES, que as empresas podem pegar com carência de acho que 60 dias e uns juros bem baixos, 3,75 ao ano, para pagar somente folha de salário, mas são as únicas medidas que a gente teve de fato. E a gente, desde o começo, tem trabalhado por 3 frentes. Uma delas são as despesas públicas, que a gente acha, assim, a meu ver, elas deviam ser assim, excluídas, acho que para mim, até o ano fiscal inteiro, de verdade. Como tem países que têm uma cena gastronômica muito forte, que, né, são fundamentais para a nação, para impostos, para o turismo. Né? É um gesto importante, de boa vontade. Sim, né? Exato. Segundo, crédito barato, que a gente, assim, todo o setor vai precisar, que é muito importante. E terceiro era essa questão da mão de obra, que em parte está resolvida. A questão é que esse auxílio dura só 2 meses e a gente não sabe a distância que isso vai durar. Né? Até porque
Agora está o debate de quando volta, quando suspende a quarentena. Eu tenho uma tese que é a seguinte: se a gente quer que volte hoje, seria uma loucura porque o quadro de saúde está mudando ainda, é muito grave. Mas se voltar hoje, o país está com o freio de mão puxado, quer dizer, não adianta você falar para um restaurante abra agora, ele vai comprar produtos, ele vai colocar empregados, ele vai correr riscos e o público está com medo. Não é apenas a questão de as pessoas estarem segurando dinheiro ou sem dinheiro, mas ainda não estarem emocionalmente prontas para enfrentar isso aí, né? Porque, Assim, eu particularmente, se essa retomada precoce, eu vou continuar na situação do delivery, tá? É uma decisão minha, se for exatamente, precoce, tá? Por um motivo, assim, eu sei, primeiro, para eu tomar uma decisão consciente, eu preciso entender também em que ponto que a gente está. E, infelizmente, a gente não teve teste suficiente para saber em que exatamente. ponto da curva que a gente está, então eu não posso tomar essa decisão agora. Isso é uma coisa particular minha. A segunda também não vou abrir meu restaurante para ele estar vazio. Se não tiver cliente, isso vai me gerar mais prejuízo, de verdade. E também essa suspensão de contrato minha, ela veio nesse mês agora. Ela entrou agora. E isso vai durar 2 meses. Então, eu tenho aí 2 meses para brigar por mais tempo, né? E também tentar equilibrar. É difícil, mas assim, mitigar o prejuízo, né? Exatamente. Eu te tenho visto, tenho acompanhado o quadro dos Estados Unidos, lá tá mais grave, está mais adiantado, começou primeiro, mas a gente vê os grandes restaurateurs lá, Danny Meyer, David Chang também fechando suas casas e também sem perspectiva, ninguém com muita certeza ainda do que será o mercado, né? Né? E que mudança de hábitos vai impactar, mas algumas coisas a gente já percebe, né? De impacto de cultura. Eu acho que essa questão de higiene, de distanciamento, eu fico pensando às vezes o que será dos restaurantes de buffet, quer dizer, um segmento que talvez seja implodido, né? A gente não sabe ainda. É. Estou apenas pensando, mas são impactos diferentes em estilos diferentes, né? Luiz, assim, eu tenho uma visão um pouco dessas coisas assim. Eu acho que a gente vai incluir muito o hábito que a gente resgatou, tá? Nesse momento de isolamento social. E naturalmente eu tenho visto, assim, é muito legal, tá? Eu tenho visto um movimento de empatia muito grande, natural das pessoas, que não é forçado, mas é que é natural, que não existia antes. Eu posso falar pelo meu setor entre chefes de cozinha, assim, coisas assim lindas e maravilhosas, coisas que eu sempre quis, achava que eu me questionava, pô, mas por que essas pessoas não se juntam e etc. E poxa, hoje eu fico super feliz de ver realmente uma união nesse sentido, como outras coisas, como ações sociais, assim, realmente, assim, ações sociais livres de más intenções, sabe, ações sociais de fato. Como cozinhar em casa, sabe? As pessoas realmente interessadas em cozinhar em casa, que era uma coisa, porque assim, eu sou de um, na minha casa, a mesa de jantar era muito importante, o jantar era muito importante. Então, isso foi que me levou um pouco para a gastronomia também, porque celular, tudo ficava desligado, a gente ficava em volta da mesa, mesmo que às vezes era um dia ruim, mas a gente jantava todo mundo quieto, aquele momento da mesa era muito importante. E eu trabalho com muita gente jovem aqui, eu tenho 31 e é normal que eu tenha funcionários mais jovens. Então, as pessoas que trabalham comigo, é engraçado que eles são de uma geração onde esse hábito quase já estava sendo perdido, assim, esse hábito da mesa. Engraçado, né? O jantar, de se reunir, etc. Meio que a família, cada um comendo uma hora, e etc. Isso começou a ser resgatado também, a importância disso, até a reconexão com a própria família, e etc. Eu acho que sim, essas questões, também essas situações onde esse direito adquirido que a gente, né, meio que tem, que a gente perdeu, né? Porque também tem uma coisa, né? A gente não está incomodado de estar em casa. A gente está incomodado de não poder sair de casa, que é bem diferente. Exatamente. E Eu te confesso que estou com abstinência de restaurante, viu? Que é uma coisa que eu faço maciamente muitos anos e, enfim, é, estou é, respeitando a quarentena rigorosamente, mas dá é. saudade.
Então, exato. O fato de não poder, isso acho que incomoda mais, né? Eu acho que isso vai ser, acho que, de novo, eu acho que isso vai ser, até para mim, profissionalmente, são coisas que eu estou tentando, assim, longe, lá longe, pensando numa retomada, como é que eu vou conseguir incluir isso dentro do, por exemplo, de um fine dining tipo o Evai. Mas eu também, sendo muito, por um lado otimista e por um lado pessimista, eu acho que o desejo do ser humano, ele não muda muito, tá? Por exemplo, o Evai virou um restaurante, por exemplo, de situações especiais na vida das pessoas, assim, de um objeto de luxo, às vezes, ou de uma situação de comemoração. As pessoas vão continuar tendo momentos para comemorar. As pessoas vão continuar desejando um jantar legal, né? Um jantar num restaurante bacana, que assim, enfim, eu odeio esses termos, mas assim, vão querer continuar desejando isso. É normal, assim, isso até, assim, depois, pós-guerra, isso é natural. Assim. Até uma coisa interessante, um dado, assim, quando a Hermès abriu agora na China, não sei se você viu isso, ela faturou, Hermès é aquela loja de bolsa de mulher, sei lá se é logo, que bolsa, eu não sou muito bem disso, Ou mas é uma marca de luxo. acessórios, né? Faturou 14 milhões no primeiro dia, por consumo de rebote, assim, as pessoas estão meio que, abriu, então vai lá, e todo mundo foi lá e foi comprar no dia. Ou seja, eu acho que vai ser muito mais inclusivo de hábitos que foram perdidos e não exclusivo de como estava sendo antes, entende? Assim, quanto à questão do, por exemplo, higiene, que a gente não, talvez lavar as mãos, etc. É uma coisa que eu brigava muito, por exemplo, até com o cozinheiro aqui, pô, lava a mão direito, cara, não sei o quê, vai no banheiro, lava a mão, cara. Isso eu acho que naturalmente vai ser incluído, entende? Se preocupar de ir num buffet, como você bem disse, e entender se aquilo está sendo, sabe, se a nutricionista está passando, se ela está olhando a temperatura, se aquela mulher está sendo trocada, se preocupar mais com essas coisas, vão ser incluídos de volta na sociedade. Mas é que tem gente muito pessimista que acha que vai ser assim, o pessoal vai sair abraçando árvore, de repente não vai existir mais restaurante fine dining, que as pessoas não, isso eu confesso que assim, acho muito difícil de acontecer. Vai continuar tendo assim, gente maldosa, vai continuar tendo gente supérflua, vai continuar. Isso existe. Assim, como ainda tem gente que desde o começo acha que essa doença é uma gripezinha. Exatamente. Tem coisas que a gente tem. Eu vejo algumas coisas interessantes, né? De solidariedade que acabou emergindo. Em primeiro lugar, eu fico emocionado de ver o empenho de muitos funcionários de restaurante que estão tocando os deliveries ou que estão querendo criar soluções para que as casas continuem funcionando. Então, os funcionários que têm moto começam a fazer entregas também eles mesmos. Uma preocupação muito grande, por exemplo, com pessoas em fragilidade social. Então, restaurantes que estão produzindo também quentinhas para abrigos. Tá vendo uma cadeia muito legal. A preocupação com os pequenos fornecedores, né? O cara liga e fala, olha, eu não estou conseguindo comprar o peixe do meu fornecedor, mas eu indico para você, consumidor final, que compre, porque esse cara é Uhum. bom, precisa ter um canal de vendas, né? Então eu tô otimista por essa mudança cultural, vamos dizer assim, né? Falando da cultura. Os prejuízos materiais a gente sabe que vão ser grandes e ainda vamos contar. Mas isso que você falou de higiene é muito importante, né? E vou dar um exemplo básico. Eu, quando fazia crítica de restaurante, sempre que eu estava resfriado, eu nunca ia fazer crítica. Primeiro, que é uma sacanagem que você vai passar gripe resfriado para as pessoas que estão perto de você. Segundo, que você tem alteração de paladar. É óbvio que você não vai fazer uma avaliação tão boa, né? Mas quem sabe as pessoas comecem a perceber que não é para ir em restaurante quando estiver doente, por exemplo, né? Sim, sim. Você não tem que ir. Se você está se sentindo mal, você não vai. E tem um ditado que diz que o brasileiro toma muito banho, mas lava pouco a mão. Que Ah, vai em encontro de que você diz, né? A gente tem relatos de problemas que aconteceram em hospitais, em UTI neonatal, porque funcionário não lavava a mão direito. Quer dizer, talvez venha uma mudança importante aí da cultura, né? O prejuízo material a gente vai contar ainda, mas é. eu vejo coisas positivas do lado cultural, vamos dizer assim, né? Comportamental. Não, e acho legal também essa história eu acho que muita coisa que a gente já estava, já eram movimentos naturais que estavam acontecendo, mas eram tímidos.
vão ser muito reforçados. Tá? Eu te dou vários exemplos. A questão do pequeno produtor, por exemplo, que você levantou e é muito, muito, muito bem levantado. Naturalmente, assim, eu comecei a trabalhar com produto nacional porque eu comecei a, assim, a me encantar com a coisa natural. Acho que quando vier essa retomada, muito por conta dessa empatia também natural, as pessoas não que vão boicotar o importado, mas vão dar muito mais valor pela produção nacional. Acho que é natural. Não Exatamente. o, acho que restaurantes casuais também, o apetite para restaurante casual, que a gente já vinha tendo, e você vê, por exemplo, os restaurantes fine dining são poucos hoje em dia, já na cena, tá? Não acho que vão morrer, eu acho que tudo tem seu papel e a gente tem como se diz, espaço para tudo no mercado, principalmente em uma cidade como São Paulo. Mas a tendência era que a gente tivesse restaurantes mais casuais, que a gente tivesse restaurantes mais confortáveis, mais familiares. E acredito realmente que depois da retomada vai ter mais apetite ainda para isso, quando a gente tiver essa retomada, porque as pessoas vão procurar cada vez mais conforto, mais família, mais segurança. Eu acho que todo esse, esses pequenos movimentos estavam vindo tímidos, já vinham dando sinais de crescimento, eles vão explodir de uma forma muito grande e vão ser muito bem recebidos também pelo outro lado, porque naturalmente todo esse mercado ele já estava talvez tomando um rumo num caminho certo, vamos dizer assim, de gastronomia, mas acho que a cabeça do consumidor ela vai estar um pouco mais aberta. Acho que também por um pouco por esse momento de estar em casa, as pessoas passaram também a estar mais reflexivas, né? Elas estão vendo outras possibilidades que elas não viam antes, né? E aí fazendo até com a sua permissão, falando um pouquinho do taste, que o taste também funciona como porta de entrada para restaurantes. A pessoa que nunca comeu no fazano que tem medo, vai lá e compra um tiramisu, vai lá e compra uma massa. Não foi o Evai, porque às vezes acha que uma estrela Michelin talvez não seja para ela. Ela prova e gosta, né? Eu estou vendo no delivery também, é um pensamento, acho que talvez otimista demais, mas uma pequena chance de expansão de público. A gente no Brasil, Uhum. por questões econômicas, por questões de desigualdade, por cultura, a gente sempre teve muito um bloco mais ou menos definido dos consumidores de restaurantes, consumidores de vinho. E dessa vez, como você tem pratos de grandes restaurantes com preço mais acessível, talvez aquela pessoa que nunca foi ao lugar possa provar a comida, obviamente numa situação completamente diferente, sem o serviço, sem o ambiente, sem a experiência, mas pedindo ali um prato de comida, talvez seja uma chance até de expansão de público, que é uma coisa difícil no Brasil, que é um país onde as coisas são um pouco estamentais. Eu vou fazer até um paralelo contigo sobre... A gente fez uma loja no iFood que chama Mercato, tá? Que foi... Na verdade, isso era um projeto que a gente já tinha, que era uma coisa pensando para delivery, que era uma... Como é que eu faço o Evai virar delivery? Então, vamos fazer um negócio meio rotisserie, né? Que não dá lugar que eu não posso fazer. O Evai, vamos fazer uma coisa na massa, carne para finalizar em casa, porque a gente vendeu ceia no ano passado. Foi uma coisa que foi muito legal, vendeu bem, a galera gostou. Eram carnes, peças de carnes maiores. Aí a ideia era fazer o mercado nesse sentido. Quando veio a história da quarentena e do Covid, eu acelerei tudo e coloquei o mercado para funcionar. Daí eu senti o desespero dos meus pequenos fornecedores mais próximos. Como a loja chama Mercato, foi muito fácil fazer esse link. Eu falei, pô, então, ó, falei com o Eugênio da MB, o Rafa da Bocana, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma lojinha com a Débora Or, eu tenho uma lojinha que vou colocar, vamos botar seu produto à venda lá direto e o cara pode comprar. Enfim, como se fosse um empório. Claro. E é muito legal porque também tem um outro, como você disse, assim, normalmente as pessoas não tinham acesso a esse produto porque normalmente esses caras vendem para 2, 3, 4, 5 restaurantes só. Ou as pessoas tinham um pouco de medo até de comprar, ou as pessoas não conheciam o produto. Enfim, apesar da gente fazer muita propaganda ou muito
fala muito dos produtos dentro do restaurante, né? Difícil de encontrar no supermercado, ou não tinha venda direta. Legal. E é legal receber o feedback dos clientes quando fazem essa compra por lá. Né? Tipo, pô, experimentei o mel de Borá, puta que legal, legal que eu provei a panceta da Bocaina, poxa que legal, sabe? Também eu acho que para eles, fazer essa ponte é muito gratificante também. Vamos lembrar sempre que a gastronomia é um circuito, né? Ela é uma cadeia, né? Ela começa no produtor, ela passa pelo artesão, pelo chefe, vai para o consumidor, pelo formador de opinião, e é um circuito que, se ele não tiver como circular, ele tem que achar jeitos de continuar se movimentando, né? É muito legal. E outra coisa, assim, a gente, quando eu estava brigando um pouco politicamente, né, chamando um pouco de atenção para o setor, etc., e falando, pô, vocês têm que economicamente prestar atenção no setor, porque só queria frisar isso, porque não é que a gente está sendo egoísta e falando, olha, foda-se, não é isso, mas é que o restaurante é a ponta de uma cadeia, é a ponta a ponta, né? Atrás do restaurante tem toda uma cadeia para trás. Então, se essa ponta morre, Exatamente. muita coisa para trás, ela morre também. Eu tenho vários tipos de prestadores de serviços dentro do meu restaurante. Eu tenho, dentro do universo do restaurante, instituições dependentes da sobrevivência desse restaurante. Eu tenho os fornecedores que dependem desse restaurante. Eu tenho questões de logística que dependem desse restaurante. Ou seja, se fala muito nos Estados Unidos sobre isso. Por que eles ajudam tanto nos Estados Unidos? Ou você tem muito plano para ajudar restaurantes lá? Porque a partir do momento que você faz um aid nos restaurantes, ele reverbera por toda a cadeia. Se o restaurante está saudável, a cadeia está saudável. Claro. Exatamente. Vem atrás do restaurante toda uma fileira, né, de pessoas. E a gente tem que pensar, especialmente no caso de São Paulo, né? Estamos pensando no Brasil, mas quantas pessoas vêm para São Paulo para passear por causa de restaurante, né? Se você tirar a cena cultural, a cena gastronômica, é um impacto para a cidade impressionante, né? Um impacto de movimentação, de intercâmbio cultural muito, muito pesado, né? E é assim, muito nacional, né? É um turismo mais nacional do que internacional, falando em São Paulo. Cadê o Luiz? Luiz, voltou. Voltei. Estava falando que eu acho que o turismo em São Paulo também é uma coisa muito nacional, né? Não é uma coisa internacional. Quando é internacional, é um pouco mais business, assim. Por exemplo, eu vejo muito mais o Rio de Janeiro como uma cidade turística de turismo internacional, de destino turístico, né, para o gringo. São Paulo, não. São Paulo já é uma cidade que eu acho que ela recebe muito turismo interno. Negócios, eventos e interno, né? E acho que tem sua relevância e sua importância, né, nesse sentido. O Luiz, acho que a gente está chegando, se aproximando já do tempo aqui. Quais são os próximos passos? Eu fico pensando o seguinte, vejo aí algumas pessoas se planejando para sair da quarentena para voltar, mas é uma análise que a gente vai fazer muito dia a dia, semana a semana, né? Enquanto não tiver, primeiro, notificação confiável de doença, segundo, um plano, acho que mais coordenado de apoios e de datas bem pensadas para voltar, é muito complicado, né? O que você está pensando? Quais os próximos passos aí para vocês? Assim? O que você está planejando para o fim de abril, começo de maio? Cara, assim, para eu fazer uma retomada, eu vou precisar pelo menos de uns 10 dias para eu planejar, tá? E eu não estou visando isso agora. Isso é uma coisa que eu coloquei para mim. O que eu estou fazendo agora, nesse momento, eu estava tentando fazer uma levantada de um projeto social que eu não conseguia angariar investidor, que eu precisava de um investidor, que era uma coisa como se diz, bem audaciosa, tá? Mas se eu conseguir, eu toco esse projeto. Mas aí eu não consigo equilibrar o delivery do Evai e esse projeto, então eu teria que abrir mão do delivery do Evai. Mas o que a gente está fazendo agora é uma loja de cookie, que a gente vai lançar no iFood. Essa é uma loja específica e separada porque toda a receita dessa... Teve um problema aqui, né? Grande parte do setor, depende do setor. A remuneração do funcionário depende da caixinha, não existe caixinha no delivery.
E aí, principalmente o pessoal do salão, ele está realmente deficitário dessa caixinha. Então, eu criei meio que uma receita de um cookie. Eu até fazer uma brincadeira de biscoito versus bolacha, das pessoas tentarem decidir. São dois sabores, o biscoito e a bolacha. A gente vai lançar também venda do iFood. E aí a receita dessa venda, desse cookie, vai diretamente para os funcionários. Muito legal. E aí as pessoas podem... Tem dois modelos, né? Tem a receita do cookie vai direto para os funcionários. Pode fazer uma doação a mais pelo iFood mesmo, dar mais R$ 2, mais R$ 3 já do funcionário. E aí eu estou vendo com um hospital, um amigo meu está trabalhando lá no hospital do Grajaú, o cliente também poder comprar o cookie, que a receita vai para os funcionários, mas poder comprar o cookie para eu mandar para o hospital. Então foi uma maneira que eu consegui encontrar, talvez, de amarrar todas as pontas aí de um problema, a questão social interna, né, com o meu cliente interno, que são os meus funcionários, e talvez trazer um pouquinho mais de conforto, que cookie é um cookie, assim, uma coisa super, né, talvez Ótimo. nunca fosse fazer no Evai. Muito legal. Bom, fazer uma recomendação sincera, que pedir a sua pizza lá no Evita, tá muito boa. Gostei da massa, das propostas, que tem umas coisas mais diferentes, umas coisas em que você revisa a tradição da pizza paulista, né? Até o frango catupiry. Tem frango catupiry, que tem até milho. O pão da massa tá muito legal. O pão da pizza tá muito gostoso. Então, uma recomendação sincera que eu faço aí, o delivery do Evita. Valeu, Luiz. Vendo de você é ótimo saber. Chamar todo mundo que está vendo para entrar na tudos.com.br. Você pode comprar o voucher do Evai, mas também de outras dezenas de restaurantes parceiros do Taste. Eles recebem rapidamente esses R$ 100, e aí vocês podem resgatar a partir de outubro depois. Então, estamos pensando em coisas, em compartilhamentos, eu acho que para poder ajudar, mas para manter no ar esse sonho de comer no restaurante, de viver a gastronomia, que é uma coisa tão importante para a gente, né? Isso aí, Luiz. Luiz, obrigado aí pelo papo. Prazer. Fica meu abraço virtual aí. Legal. Teleabraço. Teleabraço. Tchau. Então, obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Beijo. Obrigado a você.